Olá, vamos para mais uma aula aqui aprender um pouco mais sobre o Python. E nessa videoaula o que a gente vai falar é sobre variáveis e alguns outros operadores. Então a gente já viu em aula anterior um pouquinho sobre variável, mas agora veremos com mais detalhes. Então uma coisa importante é que toda variável em Python ela deve sempre começar com uma letra ou com um underline. Nós não podemos começar um nome de uma variável, seja lá com um número ou um caractere especial. Então, se nós pegarmos aqui, nesse exemplo, var1 é um nome válido de variável. Nós começamos ele com uma letra. Já um var não seria um nome válido de variável, porque estaria começando com um número. E aqui a gente pode colocar, fazer alguns testes de maneira geral com o nome de variável e colocar um valor e observar o que acontece. Então, colocar lá aquela ideia de var1 igual a um determinado valor, igual a 5. E a célula executa de maneira normal, sem qualquer tipo de erro. Se eu colocasse underline var1 igual a 5, também funcionaria. Agora, se eu colocasse underline var1 igual a 5. Nesse caso, nós temos aqui um erro, e é um erro de sintaxe, porque nós não podemos ter aqui um número começando a variável. Então, pode fazer à vontade na sequência esse tipo de teste para verificar ali, como são nomes válidos e nomes não válidos de variáveis. E numa variável, nós podemos armazenar tanto números quanto textos. Vamos começar aqui falando primeiro sobre a armazenagem de números numa variável. Coloquei uma variável A1 com o valor 2.7 e a variável A2 está aparecendo aquele número um pouco diferente, 1_000_000. O que o underline faz aqui? É simplesmente para nós conseguirmos ter uma visualização melhor da separação do milhar. Mas, quando nós executamos essa célula e imprimimos os valores de A1 e A2, a gente observa ali que o A2 é 1 milhão, não aparece qualquer coisa do underline. De colocar aqui o underline é simplesmente para facilitar a nossa visualização quando nós explicitamos um número que é muito grande para uma variável. Essa variável A1 aqui, que não é uma variável inteira, mas também é um número, que é 2.7, é uma variável de tipo flutuante. Já comentei em aula anterior que os computadores armazenam ali, seguindo a ideia de ponto flutuante, não é parte do conteúdo principal da nossa disciplina, então fica aqui com uma pesquisa complementar para vocês. Além de atribuir valores numéricos a uma variável, nós podemos atribuir textos a essa variável. Eu coloquei aqui um exemplo, uma variável B que recebe ali Gustavo e uma variável C que recebe Valentim. E de propósito aqui está Gustavo entre aspas simples e Valentim entre aspas duplas. No Python, tanto faz nós utilizarmos o nome ali entre aspas simples ou aspas duplas. Executando essa célula, nós veremos ali que a variável B tem o valor Gustavo, a variável C tem o valor Valentim. Então nós já colocamos aqui variáveis que são de tipos diferentes. E a gente consegue também saber qual que é o tipo de cada variável que a gente criou. Se eu colocar para executar essa outra célula em que eu utilizo a função type, será retornado qual que é o tipo de cada uma delas. A variável A1, relembrando, foi aquela que nós definimos como tendo o valor 2.7. E isso é uma variável de tipo ponto flutuante, é lá do tipo float. A variável A2, que era 1 milhão, é um número inteiro, é uma variável do tipo int. E as variáveis B e C, em que B era Gustavo e C Valentim, são variáveis de texto, variáveis string, ou, dentro aqui do Python, variáveis lá do tipo str. E nós também podemos fazer operações com variáveis que são de tipo texto. Como assim? Se eu pegar ali as variáveis B e C, em que B tem o conteúdo Gustavo e C tem o conteúdo Valentim, o que vai acontecer se eu colocar para imprimir Gustavo mais Valentim,
ou Gustavo mais espaço mais Valentim, ou 3 vezes Gustavo, que é o conteúdo da variável B. Aqui nós temos o resultado. Print B mais C, o mais aqui, ele vai fazer a concatenação entre essas duas variáveis de texto. Ela vai juntar os dois textos. Aqui nós temos a mesma ideia de concatenação, mas entre o texto B e o C, eu estou inserindo aqui um espaço. E esse espaço fica entre aspas. Poderia ser tanto aspas simples quanto aspas duplas. E um número vezes uma variável, que é texto, vai fazer com que essa variável se repita. Então, quando eu coloco aqui print 3 vezes Gustavo, vai aparecer Gustavo, Gustavo, Gustavo. Então, nós podemos manipular aí também variáveis que são do tipo texto. Uma outra coisa interessante são funções que nós temos para variáveis de tipo texto. Uma das funções mais utilizadas é saber qual que é o tamanho de uma variável tipo texto. Isso a gente consegue com a função len. Então aqui com print len de B, a gente vai imprimir qual que é o tamanho da variável B. Ou seja, quantos caracteres tem aquela variável. Gustavo tem lá 7 caracteres. E além disso, nós podemos pegar parte de uma string, parte de um texto. E a gente faz isso utilizando aqui o colchetes. Coloquei aqui várias instruções na sequência, vou executar e olharemos os resultados de cada uma delas. Então, quando eu coloquei aqui B0, lembrando que B vale Gustavo, na posição 0 é a letra G, é a primeira letra. Então, o primeiro caractere fica armazenado na posição 0, o segundo caractere na posição 1, o terceiro caractere na posição 2 e assim sucessivamente. Na terceira posição está o quarto caractere, que é a letra T. Nós temos também como acessar posição negativa. E o que é essa ideia do negativo? Se eu coloco -1, o retorno foi aqui o O. Ou seja, ele pegou o último caractere. Se eu colocasse -2, pegaria o penúltimo caractere. Então a gente tem essa possibilidade de colocar aqui um valor negativo. Quando eu coloco 2 pontos, eu estou pegando tudo que está entre o segundo caractere, inclusive, né, entre o que está na posição 2, que é o terceiro caractere, até o que está na posição aqui 5 menos 1. Vamos olhar para esse exemplo STA que fica mais fácil. Então, Gustavo, primeiro caractere é G e está na posição 0. O segundo caractere é U, está na posição 1. Terceiro caractere é o S, está na posição 2. Essa posição na qual eu estou aqui começando. Depois nós temos o T e o A. Esse 5 seria o nosso sexto caractere, a letra V. Ele não entra, tá? Ele fica fora. Então, é de inclusive o 2 a exclusive lá o 5. E se eu coloco 2 pontos, ele vai pegar da quarta posição até o final. Essa quarta posição é o quinto caractere, que é a letra A. Então vai ter ali o A, o V e o O. E se eu coloco -5, 2 pontos, ele vai pegar lá os nossos últimos 5 caracteres, ou seja, estavam. Então, dessa maneira aqui, a gente consegue trabalhar também com operações em variáveis que são do tipo texto. No próximo vídeo, nós vamos pegar também sobre variáveis que são de tipo lógico. E vou explicar isso para vocês na sequência. Então, pratiquem em cima desses exemplos aqui colocados e até o próximo vídeo.